Boa noite a todos. Inspetores de alunos que vão trabalhar nas escolas para o concurso público da Prefeitura de Osasco. Ontem, no dia 13, vocês estudaram os vídeos do item 1, 2 e 3. Hoje, dia 14/7, estudarão os itens 4, 5 e 6. No dia 15/7, os itens 7, 8 e 9. E no dia 16/7, que é sexta-feira, o item 10, que foi acrescentado sobre o trabalho de inspetor escolar, ok? Então, ontem, dia 13, vocês tiveram esse item 1, o item 2 e o item 3. Hoje nós vamos fazer o 4, 5 e 6, dia 14/7, ok? Vamos lá. E depois, no dia 20, 21 e 22 de julho, vocês terão o caderno 4 do MEC para estudarem. Também vocês vão receber os vídeos do MEC, que faz parte da finalização da legislação, ok? Vamos seguir o cronograma para não misturar, ok? E para ir estudando aos poucos, né? Porém, para que a gente possa finalmente fazer os devidos treinos. Vamos lá. 4. Gestão democrática, participação como princípio. O que é a gestão democrática na escola, gente? Gestão democrática, o diretor, ele não toma decisões sozinho. Ele precisa ser um gestor democrático, a escola precisa ser democrática, ou seja, todos participarem da tomada de decisões na escola, tá? Então, professores, funcionários, a direção participa, os inspetores, os oficiais, cozinheiros, serventes, zeladores, enfim, todos participam para que tenha uma gestão democrática, que é a tomada de decisões na escola. Então, é uma forma de gerir uma instituição de maneira que possibilite a participação, a transparência e a democracia. Esse modelo de gestão representa um importante desafio na operacionalização das políticas de educação e no cotidiano da escola, né? Então, a gestão hoje não é mais só o diretor, ok? Então, tem a figura do diretor, tem a função do diretor, mas exige-se na lei a gestão democrática, ou seja, o diretor não toma as decisões, ele convoca a equipe para decidir o que é melhor para a escola, para os alunos. Essa é uma gestão democrática. E os dois maiores e melhores exemplos de uma gestão democrática, onde há participação da equipe, é o conselho escolar e o PPP da escola. O conselho escolar é aquele que participa os funcionários, os professores, os pais de alunos, os alunos, é o conselho escolar. Então, é enviado para o conselho, para a reunião do conselho, alguma coisa que tem que ser tomada uma decisão, a diretora leva, e daí todos participam da tomada de decisão, o conselho, tá? E tem também o PPP, conhecido como PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola. O que é o PPP? É a identidade da escola, é um documento que é elaborado no coletivo, que fala tudo sobre a escola. Nome da escola, quanto tempo a escola existe, quantos funcionários fazem parte da escola, quantas salas de aula, se tem refeitório, se tem biblioteca, se tem sala de informática, tudo é informado nesse PPP, que ele anual, ele é renovado, tá? Por ano ele é renovado. Então, tem a pessoa que vai digitar? Sim, porém, o coletivo é que elabora o PPP, ok? Então, estes são dois exemplos de uma gestão democrática, o conselho escolar e o PPP, ok? Vamos ao item 5. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento integral do educando. Então, o foco da escola, da organização da escola, sempre será o aluno, porque o aluno é o sujeito principal da escola, tá? Tudo é feito através do aluno, para o aluno, tá? Não existiria escola se não tivessem os alunos ali. E eles precisam ter um desenvolvimento integral, ou seja, em todos os aspectos, porque eles estão sendo formados para a sociedade, para a vida.
Então, eles vão ter desenvolvimento físico, motor, emocional, cognitivo, social, tudo, tá? Faz parte desse desenvolvimento integral. E ele vai se desenvolver dentro da escola, nesse caso, tá bom? Vamos lá. Os estabelecimentos escolares, né, as escolas, constituem formas organizacionais que sobrevivem a muitas mudanças em sua missão. Seu meio, seus recursos, renovação permanente dos alunos, dos professores e dirigentes. Porque sempre vai mudando, né? Entra professor, sai professor, novos alunos, alunos passam para outra série, é o mesmo diretor, às vezes muda o diretor, enfim. É uma forma de organizar a escola. Quando a busca de estabilidade passa a ser lógica de uma organização, suas características positivas têm um custo elevado em rigidez, protecionismo territorial e medo da desordem. Então, é assim, precisa ter organização para a escola funcionar, por isso exige o regimento interno, onde são colocadas normas da boa convivência na escola, tá bom? A escola é um lugar de exercício de poder, né? Queira ou não, a escola tem um poder. Mas deve ser um poder transformador, de melhoria, de ajudar as pessoas, enfim. Tá? Estruturado pelas estratégias de atores e seus jogos de poder. Quem são os atores da escola? Todos, né? Os alunos são atores, professores, diretores, pais de aluno, todos são atores, todos são envolvidos na educação. Dessas relações de poder depende a autonomia da qual cada um dispõe. Então, todos têm uma autonomia dentro da escola, dentro dos seus limites, né? As relações de poder nunca se estabilizam, qualquer novo acontecimento pode ameaçar os equilíbrios estabelecidos. Então, algo que aconteça dentro da escola que foge do padrão, tem que ter um bom senso, tem que ter um jogo de cintura, ok? Tem uma organização, mas às vezes acaba saindo fora do controle, né? Então, tem que organizar novamente, assim por diante. A inovação é sempre suspeita de provocar uma ruptura nesta relação de poder pré-existente. Então, sempre quando vai ter uma novidade, uma inovação, uma modificação, sempre tem pessoas que ficam com medo. Será que vai ser bom? Será que não é? Mas tem que inovar, tá? Portanto, a questão de saber quem se beneficia com a mudança é sempre pertinente. As relações sociais, né? Porque nós estamos trabalhando em equipe numa instituição que tem várias pessoas que são seres humanos. Então, precisa ter uma boa relação social. São arranjos que permitem viver em paz, relativa com os outros. A mudança pode ameaçar esse arranjo, dividindo grupos, marginalizando professores, etc. Então, toda escola precisa ter uma boa relação social, todos participando, tá? A avaliação interna constitui uma condição básica da transparência e da avaliação externa. Então, toda escola tem avaliação. Vai ter uma avaliação interna, onde são distribuídos formulários para serem preenchidos pelos pais, pelos funcionários, de como está a escola, para que a escola tenha um levantamento e tenha melhorias do que é para mudar. Esse setor está bom, esse setor não está, né? Como está o atendimento da escola, como está o aprendizado das crianças, né? Como está o atendimento ao público, ok? Então, é feita uma avaliação interna das escolas. Assim como tem a avaliação externa, pessoas de fora da secretaria, do MEC, enfim, vêm avaliam também a escola, tá? Vamos lá. E o 6, educar e cuidar, né? Dimensões interdependentes na educação. Educar e cuidar, eles são indissociáveis, ou seja, eles não se separam, tá? O aluno vai para a escola para ser educado e cuidado, as duas coisas. O cuidar é a parte dos cuidados, da alimentação, da higiene, né? De guardar a criança ali para que nada aconteça, sua proteção, sua segurança, é o cuidar. E o educar são
é a parte pedagógica do ensino-aprendizagem. Então, eles estão juntos, interligados, educar e cuidar. As crianças, os adolescentes estão na escola para serem educados e cuidados. Então, educar e cuidar. A criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade com uma determinada cultura, determinado momento histórico, é profundamente marcada pelo meio social que se desenvolve, mas também o marca. A criança tem na família, biológica ou não, um ponto de referência fundamental, apesar da multiplicidade de interações sociais que estabelecem com outras instituições. Ou seja, a criança vem para nós, escola, com sua cultura, com seu momento, né, com sua estrutura familiar, e nós a recebemos. Então, é necessário ter essa interação escola-família, tá? Para que o aluno possa se desenvolver melhor. As crianças possuem uma natureza singular, ou seja, é delas, criança é criança, que as caracteriza como seres que sentem, que pensam o mundo de um jeito muito próprio. Então, nós não vamos querer, da mesma forma que os adultos pensam, as crianças pensam também, porque elas têm o seu próprio jeito. Nas interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhes são próximas e com o meio que circunda, as crianças revelam seu esforço para compreender o mundo em que vivem, as relações contraditórias que presenciam e, por meio das brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão submetidas e seus anseios e desejos. Então, eles perguntam assim: a criança vai para a escola para ser educada e cuidada. E a criança vai aprender, vai interagir, vai se desenvolver através das brincadeiras, tá? Então, o lúdico é importante ter na escola, tá? O lúdico, ela vai aprender matérias, conteúdos, através das brincadeiras, são crianças, tá? No processo de construção do conhecimento, as crianças se utilizam das mais diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de ter ideias, hipóteses originais sobre aquilo que buscam desvendar. Nessa perspectiva, as crianças constroem o conhecimento. Então, assim, a criança é que constrói o próprio conhecimento, porém, o professor será o mediador, será o orientador. Assim como a família vai ajudar, como os inspetores vão ajudar, quem está à sua volta. De alguma forma, elas aprendem também com os inspetores, tá, gente? Elas aprendem também. Eles não estão em sala de aula, mas eles são considerados também educadores. Nessa perspectiva, as crianças constroem o conhecimento a partir das interações, palavra-chave, tá? Interações que estabelecem com outras pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas sim fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação. Ou seja, para a criança aprender, para ela interagir, para ela desenvolver, através dessas brincadeiras, tem que ser uma aprendizagem significativa, elas têm que associar para elas poderem aprender. Então, tem que ter um significado para elas aquilo, ok? Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras, aprendizagens orientadas de forma integrada e que possa contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser, estar com outros em uma atitude básica de aceitação, respeito, confiança e o acesso pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Neste processo, a educação pode auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas, éticas, na perspectiva de contribuir para a formação das crianças felizes e saudáveis. Então, as crianças têm que ter o prazer de ir para a escola, elas têm que saber que elas estão indo para ser cuidadas e educadas na escola, né? Educadas no sentido de processo pedagógico, ok? Que compartilham essa responsabilidade com os pais, ok? Então, o educar é importante. E o cuidar, eu não vou ler, tá, gente? Eu não vou ler, mas eu vou explicar. E o cuidar, conforme eu havia dito,
é a questão de cuidar, guardar a criança, cuidar da alimentação, da proteção, da segurança, né, para a criança não sair machucada, enfim. E o cuidado está junto com o educar, né? A criança vai para a escola para as duas coisas. Então, o cuidar entre a questão da alimentação, da saúde da criança, né? Os aspectos biológicos do corpo, ir ao banheiro, ok? Então, são atitudes do cuidado influenciadas por crenças, por valores, certo? A questão da proteção é importante, principalmente as crianças do infantil, que creche, por exemplo. Elas são bebês, elas já vão para a escola. Então, tem que ter um cuidado como um todo, tá? O cuidado também faz parte do desenvolvimento e da aprendizagem da criança. Tudo bem? Então, cuidar significa valorizar, ajudar a desenvolver as capacidades. O cuidado é um ato em relação ao outro e a si, tá? Então, ajudá-los de todas as formas na parte do cuidar. E o brincar, gente? Como eu já disse antes, o brincar faz parte da criança, né? A criança vai aprender, vai se desenvolver, vai interagir através das brincadeiras, o lúdico, ok? O principal indicador da brincadeira é o papel que assumem enquanto brincam, tá? Então, é necessário. A brincadeira favorece a autoestima das crianças, auxiliando a superar progressivamente suas aquisições de forma criativa. Brincar contribui, assim, para a interiorização de determinados modelos de adulto no âmbito de grupos sociais diversos. Então, a brincadeira é algo que não pode ser tirado da criança, ok? Elas aprendem, elas interagem, elas se desenvolvem na escola através das brincadeiras. Tudo bem? Então, o 4, 5 e 6, referente ao dia 14. Termina aqui, ok? Vamos lá.